Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, e é por isso que de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui no Reflexão em Vida, onde nós podemos compartilhar essa mensagem poderosa e preciosa da Palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Esse é o programa Reflexão e Vida. Se você já faz parte dessa família, se você já nos acompanha, seja também muito bem-vindo nessa manhã de quarta-feira. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E você que já é de casa e você que está chegando hoje para a nossa casa, compartilhe esse link, o link desse programa aí nas suas redes sociais. Eu quero muito alcançar o maior número de pessoas possível e eu preciso da sua ajuda para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com essa mensagem de fé e esperança. Por isso, eu quero que você compartilhe agora o link desse programa aí no status do seu WhatsApp, aí nos grupos que você participa, enviando aí para pelo menos uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para estar nessa manhã assistindo, ouvindo e recebendo a palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos refletir no Salmo de número 119. Eu quero já convidar você, se você estiver aí com sua Bíblia, abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. Se não tiver, você pode ouvir aqui a leitura que eu vou fazer nesse momento do Salmo 119, os versículos 57 a 64. Salmo 119, versículos 57 a 64 nos diz assim: O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Hoje eu quero falar que Deus é tudo que nós precisamos. Deus é tudo de que precisamos. E a verdade é que nenhum de nós deseja passar por lutas ou por situações difíceis. Mas às vezes é justamente nesses momentos que nós somos tratados, moldados, amadurecidos e fortalecidos e aprendemos também a viver na dependência de Deus. Alguém já disse que você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo que você tiver. Então, Deus não quer que nós soframos, mas é certo que em alguns momentos Ele permite que algumas situações aconteçam para despertar e fortalecer a nossa fé, porque Ele nos quer cada vez mais perto dEle, Ele não quer nos perder, Ele não quer longe. Então, às vezes, Ele permite algumas situações, principalmente quando estamos esfriando espiritualmente, quando estamos nos distanciando. Então, Ele permite que algumas situações aconteçam para que não nos esqueçamos do quanto dependemos dEle, do quanto somos carentes da sua bondade e da sua misericórdia. E a verdade é que, falando em misericórdia, nós somos fruto da misericórdia de Deus. Se você observar, o versículo de número 58 diz assim: de todo o coração imploro a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. O Deus a que nós servimos é um Deus compassivo, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, Ele é um Deus justo
ele é um Deus santo, mas ele também é um Deus bondoso, compassivo, não complacente, mas compassivo. Ele nos permite a cada dia receber os recursos necessários para que possamos vencer as lutas, as tentações, as dificuldades que vêm sobre nós. O versículo 64, a parte A, diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Então, o profeta Jeremias, quando ele escreve no livro das Lamentações, ele diz assim, no capítulo 3, versículos 22, 23 e 25, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, todos os dias o Senhor renova sobre nós as suas misericórdias. Todos os dias o Senhor renova sobre nós a sua bondade. Todos os dias o Senhor renova sobre nós o seu cuidado. Quando a gente fala da misericórdia, não significa, em hipótese alguma, que Deus passa a mão sobre a nossa cabeça quando estamos vivendo uma vida que desagrada a Ele. Há pessoas que dizem assim, não, eu estou vivendo isso aqui, mas eu sei que Deus é misericordioso, como se fosse uma forma de tentar justificar a sua prática ou o seu comportamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Dizer que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã não significa dizer que todas as manhãs o Senhor passa uma borracha nos pecados que cometemos no dia anterior e começa tudo zero. Não, a ideia não é essa. A ideia é que todos os dias o Senhor nos dá uma nova chance. O Senhor nos dá uma nova oportunidade. O Senhor nos concede a oportunidade de fazer diferente, de ser diferente, de viver uma vida que agrada a Ele. Então, o fato de nós sabermos que nós somos fruto da misericórdia de Deus deve nos levar a viver uma vida cada vez mais comprometida com o Senhor. Essa é a ideia, inclusive, do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, versículos 1 e 2, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por causa das misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é justamente por reconhecer que todas as manhãs o Senhor renova sobre nós as suas misericórdias, que nós devemos também, todos os dias, nos comprometer em viver uma vida que agrada ao Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa suficiência está em Deus. Tudo que nós precisamos está em Deus. O versículo de número 57, a parte A do versículo, diz assim: o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção. Os versículos 59 e 60 diz: penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Então, se eu entendo que o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu bem maior, o Senhor é tudo que eu tenho de mais precioso e que a minha suficiência está em Deus, então qual deve ser a minha atitude? De viver uma vida em obediência a Deus. Até porque nós nada somos sem Deus e a vida não faz sentido sem Deus. Você vai encontrar muitas pessoas que talvez tenham tudo que esse mundo pode oferecer, mas não têm a presença de Deus e por isso não são felizes, não são completos, não são realizados. Então, quem realmente nos preenche, nos realiza, nos completa é Deus. É incrível como muitas vezes nós nos frustramos em relação às pessoas. E a nossa frustração é exatamente do tamanho da nossa expectativa. Às vezes nós criamos uma expectativa em relação às pessoas e elas simplesmente nos frustram. Elas não têm qualquer interesse, às vezes, em corresponder às nossas expectativas. E aí vem a frustração, vem a decepção, vem às vezes a tristeza, porque criamos uma expectativa e fomos decepcionados nessa expectativa. Mas Deus, ainda que às vezes ele frustre os nossos planos e até as nossas expectativas, mas Ele nunca nos decepciona, porque Ele nunca nos abandona. Quando Ele diz não, é porque Ele está
preparando algo melhor, ele sabe que aquilo ali não vai ser bom para nós, então ele prepara algo melhor. O não de Deus é uma demonstração de amor. O não de Deus é pedagógico. Deus, ele nos ama e ele cuida perfeitamente de nós, então aquilo que Deus nos dá ou não nos dá é fruto da bondade dele sobre nós. Diferente das pessoas que às vezes simplesmente não dão, não correspondem, somente para não satisfazer as nossas expectativas ou para nos punir de alguma forma, ou simplesmente porque não se importam conosco. Mas Deus, ele se importa de tal forma que ele entregou o próprio Filho para morrer na cruz do Calvário. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que Deus é tudo o que nós realmente precisamos. A nossa suficiência está em Deus. A vida, ela se completa, a nossa vida ela se completa em Deus. Ela só é plena em Deus. Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo de número 10, na parte B do versículo, o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu gosto da versão que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude, ou seja, de forma plena. A vida na sua forma plena só é possível quando Deus é o nosso Senhor, quando Jesus é o nosso Salvador, quando o Espírito Santo é o nosso Consolador. Então, uma coisa interessante que eu vejo nesse texto, no versículo 59, é quando o salmista diz assim: penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Se eu entendo, como diz no versículo 57, que o Senhor é a minha porção, que o Senhor é o que eu tenho de mais precioso, que o Senhor é quem dá sentido à minha vida, então o meu compromisso, o meu interesse vai ser agradar a esse Deus, obedecer a esse Deus, corresponder ao amor, ao cuidado e à bondade desse Deus para comigo. E essa expressão do salmista, penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos, me faz lembrar quando o apóstolo Paulo escreve lá na sua primeira carta aos Coríntios o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos uma facilidade muito grande de examinar e dar um diagnóstico sobre o outro. Mas temos uma dificuldade tão grande de examinar a nós mesmos, de examinar as nossas ações, de examinar as nossas atitudes, de examinar a nossa vida. E nós precisamos aprender a fazer esse autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E não é examinar baseando no outro, comparando com o outro, mas é comparando com a palavra. Esse exame precisa ser feito à luz das Escrituras Sagradas. Esse autoexame não deve ser de acordo com o que eu penso ou com o que eu acho, mas é com o que a palavra diz sobre mim e sobre aquilo que Deus espera da minha vida. Nós precisamos entender o seguinte, que a nossa vida ela precisa ser avaliada a cada dia à luz da palavra de Deus. E aí a gente vai avaliar como anda a nossa comunhão, o nosso compromisso, o nosso relacionamento com Ele. Tiago diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes da palavra. Quando nós examinamos a nós mesmos à luz da palavra, nós percebemos quão importante é obedecer essa palavra. Quão importante é obedecer esta palavra. No versículo de número 57, o Senhor é a minha porção, ele continua dizendo: eu disse que guardaria as tuas palavras. Entendendo que o Senhor é a minha porção, eu assumi um compromisso de guardar as tuas palavras, de obedecer as tuas palavras, de cumprir os teus mandamentos. O Senhor Jesus diz que nós devemos nos santificar. E nós nos santificamos na verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. E para isso nós temos que estar conectados em Jesus, porque Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e se nós não estivermos conectados nele, não há vida em nós. Só há vida em nós se nós estivermos conectados a Jesus, que é a videira verdadeira. E interessante quando a gente fala sobre essa questão de que o Senhor, a nossa suficiência está em Deus. Davi já dizia isso no Salmo 23, versículo 1, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. De nada terei falta. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, Ele é tudo o que eu preciso, Ele conhece as minhas necessidades, Ele caminha comigo e Ele supre cada uma das minhas reais necessidades. Jesus vai falar depois sobre isso em Mateus capítulo 6.
Quando ele diz, olha, não andem ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque o Pai conhece cada uma das suas necessidades. E aí no versículo 33 ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou seja, as coisas necessárias, as coisas essenciais, o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentadas. Interessante que essa ideia do versículo 57, o Senhor é a minha porção, também está lá em Lamentações capítulo 3. No versículo 24, o profeta Jeremias ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Se eu entendo que o Senhor é a minha porção, eu confio nele, confio em sua palavra, obedeço a sua palavra e vivo de acordo com a sua vontade. E aí, nós não podemos deixar também de falar que o Senhor é o nosso justo juiz. O Senhor é o nosso justo juiz. Observe que os versículos 61 e 62 dizem assim, laços de perversos me cercam, mas eu não me esqueço da tua lei. No meio da noite, eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Uma coisa que o salmista desenvolveu foi a gratidão. E um dos motivos da sua gratidão era reconhecer que o Senhor é a sua porção, reconhecer a bondade de Deus sobre a sua vida, reconhecer o cuidado de Deus, a justiça de Deus, reconhecer a presença de Deus em sua vida. Quanto mais gratos nós somos por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz, mais a nossa vida se torna leve. Mais as nossas expectativas são correspondidas porque são depositadas em Deus. Então, mesmo às vezes vivendo alguma situação desconfortável e injusta, como Paulo e Silas, por exemplo, que estavam presos injustamente, eles estavam orando e cantando louvores a Deus lá por volta da meia-noite, quando eles estavam presos e houve um terremoto e aquelas cadeias foram abertas. E na nossa vida também não é diferente. Quando o Senhor é a nossa porção, quando nós entendemos que Ele é o nosso justo juiz, nós sentimos paz em nosso coração. Nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor por entender que Ele está no controle da nossa vida. Tem pessoas que só querem receber a bênção, mas não querem ter compromisso com o abençoador. E servir a Deus não significa estar isento de problemas. Eu vejo que tem pessoas que às vezes pegam ali o texto de Filipenses 4,13, quando o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e utilizam esse versículo para tentar convencer a sua mente de que ele pode todas as coisas, conquistar, realizar. Mas no versículo 12, Paulo diz assim, tanto sei ser humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí então ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu a encontrar contentamento, e contentamento é diferente de conformismo. Conformismo é eu me conformar com a situação. Contentamento é eu conseguir perceber a presença e o cuidado de Deus em toda e qualquer circunstância da minha vida. Por isso que, escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, saber que o Senhor é o nosso justo juiz deve gerar em nós segurança, fé e esperança. Segurança de que o Senhor está conosco e estabelecerá a sua justiça, a fé de que o Senhor está conduzindo a nossa vida e a perseverança para não desistir da caminhada. E aí, queridos, como eu disse agora há pouco, nós temos que ter um coração constantemente agradecido ao Senhor. Temos que ter um coração constantemente agradecido ao Senhor. Um coração que agradece é um coração que reconhece o cuidado, a bondade, as misericórdias e as incontáveis bênçãos do Senhor. E o principal motivo para agradecer a Deus é pelo fato de Ele estar conosco. Devemos sim agradecer pelas bênçãos que Ele nos dá todos os dias, mas devemos agradecer sobretudo porque Ele está
conosco. Então, queridos, é muito importante que nós vivamos em comunhão com Deus. Vivamos em comunhão com Deus, vivamos em comunhão com o povo de Deus, e até porque nós não podemos viver de forma isolada. Deus instituiu a igreja para que nós possamos fortalecer uns aos outros, e cada pessoa é importante no reino de Deus. Ninguém é mais ou menos importante que o outro. Não, todos nós somos importantes no reino de Deus. E aí, a grande questão, caminhando para o final da nossa reflexão dessa manhã, é nos perguntarmos onde é que temos depositado a nossa confiança? Em quem nós temos esperado? Como é que anda a nossa fé? A nossa porção é o Senhor. Deus é tudo de que realmente precisamos. Se tivermos Deus, teremos as nossas necessidades reais supridas. Se temos Deus, estamos seguros, guardados e abençoados. Que Deus nos abençoe, queridos, e que essa quarta-feira seja uma quarta-feira de bênção, seja uma quarta-feira onde nós reconheçamos o cuidado de Deus, a bondade de Deus sobre as nossas vidas, e, sobretudo, reconhecendo que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E a presença de Deus é suficiente na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Estamos finalizando nosso programa, mas antes de concluir, eu quero mais uma vez pedir para que você compartilhe esse link aí nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, 6h57 da manhã, se Deus assim nos permitir.